Vamos ver agora a questão da migração, né, para o regime de previdência complementar. O que é o regime de previdência complementar? O que é a migração? O que é o benefício especial que a pessoa passa a ter direito? Então, o regime de previdência complementar, ele está previsto na Constituição Federal, no artigo 40, nos parágrafos aí 14 a 16. O que se estabelece lá? Né? Que uma vez instituído o regime de previdência complementar, quem ingressar posteriormente no regime próprio passa a ter as aposentadorias e pensões limitadas ao teto do regime geral. E para o servidor que ingressou em data anterior, depende de uma prévia expressa opção para isso valer. O regime de previdência complementar ele foi instituído pela Lei 12.618, né, de 2012, mas a lei só teve vigência a partir da aprovação dos planos de benefícios na Previc. E no caso do Executivo, né, da FUNPRESP do Executivo, isso se deu em 4 de fevereiro de 2013, no caso do Legislativo foi 7 de maio de 2013, e no caso do Judiciário foi 14 de outubro de 2013. Então, o servidor que migrar para o regime de previdência complementar, o que quer dizer isso, né? Quer dizer exercer a opção prevista lá no parágrafo 16 do artigo 40 da Constituição. O que vai acontecer com esse servidor? Ele vai continuar no regime próprio, mas ele vai passar a ter aposentadoria e pensão limitadas ao teto do regime geral. Aqui uma coisa importante, que algumas pessoas fazem confusão, que ele não vai para o regime geral, não vai para o INSS. Ele continua normalmente no regime próprio, só que com o fato de a aposentadoria e pensão dele passar a ser limitada ao teto, o mesmo teto do regime geral. É assegurado a ele um direito a um benefício especial, a gente vai ver as regras do benefício especial. A contribuição social de 11%, né, ela passa a incidir somente até o teto do regime geral. Então, 11% do teto atual dá R$ 621,04. E o impacto é somente no valor dos benefícios de aposentadoria e pensão a ser recebido do regime próprio. É isso que está no parágrafo 14 do artigo 40 da Constituição. Então, o que isso quer dizer? Né? Que isso não altera as licenças previstas na 8.112, como licença para tratamento de saúde, licença da servidora gestante. Nesses casos, a pessoa vai tirar a licença e continuar recebendo a remuneração integral que ela recebe. A lei também estabelece, né, que migrar é uma opção irrevogável e retratável, né, não é possível desistir dessa opção. Então, com certeza, né, tem que ser uma opção bem analisada antes de tomar essa decisão. O prazo de migração é 28 de julho de 2018, ou 29 de julho de 2018 também, isso não é muito claro. A Lei 13.328 de 2006, ela reabriu o prazo por 24 meses. Então, o prazo, ele havia se encerrado, mas ele foi reaberto por 24 meses. Aqui surge a pergunta, né? Será que é possível que o governo estenda o prazo? Ou, uma vez o prazo se esgotando, ele reabra o prazo? É possível que o governo opte por isso, mas não dá para contar com isso, né? Então, o que cabe a gente fazer é analisar o caso, cada um analisar o seu caso, fazer as suas contas e decidir enquanto ainda tem a segurança de estar com o prazo aberto, né? Aqui outra coisa importante, pessoal, que muita gente faz confusão, é que migrar para o regime de previdência complementar é diferente de aderir ao FUNPRESP. É possível, né, a pessoa migrar para o regime de previdência complementar e não aderir à FUNPRESP. É o que a gente chama de fazer a previdência complementar por conta própria. E a gente vai ver, né, vou mostrar um slide ali, que um determinado percentual de pessoas optam por esse caminho. E é possível também não migrar para o regime de previdência complementar, continuar como está hoje, e aderir à FUNPRESP como ativo alternativo. Nesse caso aqui, pessoal, a pessoa não tem direito à contrapartida da União, não tem direito lá às regras da FUNPRESP de invalidez, pensão por morte, e é muito semelhante a fazer uma previdência privada do tipo PGBL. Aqui com a desvantagem de não ter liquidez, porque mesmo ela sendo ativo alternativo na FUNPRESP, o dinheiro fica travado lá enquanto ela não perdeu o vínculo funcional com o órgão. A gente vai explicar melhor isso. Então, pessoal, vamos pegar o caso da pessoa que fizer a migração e aderir ao FUNPRESP. Ela é chamada, nesse caso, de ativo normal, em vez de ativo alternativo.
ela vai receber 3 rendas ao se aposentar. Ela vai receber a média do regime próprio limitada ao teto do regime geral. Quem vai pagar isso é o órgão, o regime próprio. Ela vai receber o benefício especial. Quem vai pagar o benefício especial é a União. Em casos da pessoa tivesse aposentado, ou aposentadoria por invalidez ou pensão por morte pelo regime próprio da União, e uma renda mensal da FUNPRESP, né, de acordo com o valor que ela acumulou na FUNPRESP, pago pela FUNPRESP. Com relação ao benefício especial, o que a lei 12.618 trouxe? O benefício especial, então, ele é um direito assegurado a quem realizar a migração. Ele é uma forma de compensar, uma compensação pelas contribuições acima do teto, já realizadas no regime próprio. O valor ele é proporcional às contribuições, né, já efetuadas para regimes próprios da União e também de estados, Distrito Federal e municípios. Ele é recebido apenas em caso de aposentadoria por invalidez e pensão por morte no regime próprio da União. Então, se a pessoa não se aposentar, digamos assim, pelo regime próprio da União, pela lei, ela não vai receber o benefício especial. O valor ele passa a ser ele é corrigido pelo mesmo índice do regime geral, que é a inflação pelo INPC, a partir do momento da migração. E, pessoal, contribuições anteriores para o regime geral e contribuições anteriores para o regime próprio de previdência dos militares não entram no cálculo do benefício especial. Então, se você tem 10 anos de regime geral, 5 anos de regime geral, isso não entra no cálculo do benefício especial. Saiu, pessoal, alguns pareceres jurídicos sobre o benefício especial recentes. Você tem o parecer, pessoal, da própria FUNPRESP, que é do final de abril agora, de 2018, um parecer bastante extenso, completo, e que foi enviado para o Ministério do Planejamento, né, para construir o Ministério do Planejamento, e saiu o parecer também da consultoria jurídica do Ministério do Planejamento, juntamente com a AGU, a Advocacia Geral da União. Esse parecer da Conjur, do Ministério do Planejamento da AGU, é do final de maio de 2018 agora. O que estabelece esses pareceres jurídicos? Que o benefício especial ele possui natureza jurídica compensatória, ele não possui natureza jurídica previdenciária em sentido estrito. A gente vai ver o que quer dizer isso, né? Adesão ao novo regime previdenciário ele constitui um ato jurídico perfeito que gera um direito adquirido ao benefício especial, ou seja, é sim um ato jurídico perfeito que dá um direito adquirido ao benefício especial. Essas regras e condições previstas, né, para a concessão e para o pagamento do benefício especial, elas não podem ser alteradas de forma unilateral pela União, nem sequer por emenda constitucional. E as contribuições pagas por servidores públicos dos demais entes da federação, né, estados e municípios, eles devem ser incluídas sim no cálculo do benefício especial, porque tinha um termo lá que dava dúvida se na fração do cálculo do benefício especial seria considerado ou não as contribuições para regimes próprios de estados e municípios, mas o parecer diz que sim, que deve considerar. E o benefício especial ele não pode ser equiparado a proventos de aposentadoria e pensão, de modo que a contribuição previdenciária ela não incide sobre o benefício especial. Então, a planilha de simulação financeira que eu vou passar para vocês, eu já atualizei essa planilha para que não mais incida a contribuição social sobre o benefício especial, que é como eu considerava antes, para ser mais conservador. Agora, com esses pareceres, dão segurança sobre isso, eu já tirei a incidência de contribuição social sobre o benefício especial já da simulação financeira. O imposto de renda incide normalmente, só não incide a contribuição social. O imposto de renda incide normalmente. O benefício especial ele só é recebido se é caso de aposentadoria por invalidez ou pensão por morte no regime próprio da União. Se a pessoa resolver passar para auditor de Minas Gerais e se aposentar lá, não leva o benefício especial. O conjunto de argumentos que levou ao parecer da FUNPRESP e da AGU, né, do Ministério do Planejamento, é bem extenso e,
Então, assim, é forte a argumentação. Então, se o governo tentar mexer nas regras de cálculo de benefício especial de quem já migrou, com certeza a questão vai ser judicializada com boas chances de vitória para os servidores que migraram. Porque o conjunto de argumentos, a interpretação dos tribunais superiores vai nesse sentido. Então, assim, se o governo, por algum motivo, quiser tentar mudar a regra de cálculo, inclusive de quem já migrou, ele vai enfrentar a judicialização da questão, provavelmente ele vai perder. Em relação à segurança jurídica, princípio da boa-fé, princípio da confiança, que tutela isso daqui. Não, em relação a isso não, mas em relação ao tema de princípio da boa-fé, da confiança. Pessoal, além desses dois pareceres, existe um terceiro parecer também, do Gilson Dipp, que é ex-ministro do STJ, é um jurista também, né? Esse parecer é de fevereiro de 2018. Ele defende exatamente as mesmas visões que saíram nos pareceres aí, só que ele vai além no parecer dele. No parecer do Gilson Dipp, ele afirma que o percentual, né, de alíquota da contrapartida do patrocinador também torna-se um direito adquirido do segurado que fizer a migração. Então, uma eventual redução da alíquota do patrocinador somente poderia operar efeitos futuros, sem prejudicar os servidores que já fizeram a migração. Essa visão, não sei se é majoritária, ele não aprofunda muito a argumentação disso, mas ele traz esse argumento que também, isso aqui vai entrar no contexto de discussão, que a gente vai discutir depois, se poderia haver uma redução da contrapartida, né, da União, para quem faz a migração, ou até mesmo a extinção da contrapartida, né? Na visão dele, então, para quem migrou, isso também seria um direito adquirido, essa contrapartida de 1 para 1. Não sei se essa visão é majoritária, eu até acredito que não seja. O cálculo do benefício especial, como que funciona? Então, ele vai pegar a média das 80% maiores contribuições para regimes próprios em geral, incluindo União, Estados, né, o Distrito Federal e os municípios. Com essa média, vai subtrair o teto do regime geral no momento da migração, aproximadamente 5.600 atualmente, vezes uma fração. Essa fração é o tempo de contribuição para regimes próprios em anos, dividido por 35 no caso do homem, ou 30 no caso da mulher. Lá na lei, se você for ver, ele vai falar em 455 contribuições do homem e 390 da mulher. É porque cada ano aqui são 13 contribuições, né? O 13º ele contabiliza separado. Então, aqui a gente já está considerando em anos, né? Dá 35 para o homem e 30 para a mulher. Vamos fazer um exemplo aqui, então. Suponha que a média das 80% maiores contribuições para regimes próprios seja de 15.600 de um servidor homem. Menos o teto de 5.600, daria aproximadamente 10.000. E se esse servidor tiver 17 anos e meio de contribuição no regime próprio, dividido por 35 aqui, 17.000 por 35 vai dar meio. 10.000 vezes meio vai dar 5.000. Então, o benefício especial que esse servidor faz jus é de R$5.000. O benefício especial, pessoal, então, uma forma que ele pode ser visto, como ele pode ser visto, né? Como uma forma de congelar parte da regra de cálculo atual na forma de um benefício financeiro que vai ser recebido lá na aposentadoria. E esse benefício financeiro ele passa a ser corrigido pela inflação desde a migração. Então, ele também tem esse caráter interessante de ser calculado, né, pela regra atual e congelar. Então, com a aprovação da reforma da Previdência, né, é provável, né, pessoal, que a fórmula de cálculo do benefício especial, se ainda for possível fazer a migração, né, quando a reforma for aprovada, ela vai ficar pior. Por exemplo, pode ser que aqui vá considerar 100% das contribuições em vez das 80% maiores. E também é possível que ele coloque um denominador de 40 anos, tanto para o homem quanto para a mulher, em vez da fórmula atual, que usa 35 para o homem e 30 para a mulher. A planilha de migração, a FUNPRESP disponibiliza uma planilha de migração que permite fazer esse cálculo. Para isso, você deve preencher todos os salários de contribuição. O que é salário de contribuição? É aquele salário sobre o qual efetivamente incidiu os 11%. Normalmente, corresponde ao bruto menos as parcelas de caráter indenizatório, né? Então, você tem que lançar todos os salários de contribuição
e ele vai fazer o cálculo do benefício especial para você. O site do SIGEP também faz essa simulação, mas, pelo que eu tenho acompanhado algumas pessoas, ele tem alguns problemas com relação, por exemplo, ao 13º. Eu não sei se ele contabiliza corretamente, separado o 13º, né? No caso, 13 contribuições por ano. Teria que ver como que está atualmente esse simulador do SIGEP. A planilha que eu vou passar para vocês, pessoal, ela também permite calcular o benefício especial e ela mostra todos os detalhes do cálculo. Cada contribuição sua ele vai trazer a valor presente pelo IPCA. Então, uma contribuição lá de R$10.000 em 2008, ele vai trazer valor presente, você vai ver lá quase R$20.000. Ele vai calcular as 80% maiores. Se você tiver contribuições para regimes próprios anteriores a julho de 94, você vai poder informar também, porque essas contribuições anteriores a julho de 94, elas entram na fração, no numerador da fração, né? Não entra no cálculo da média das 80% mais contribuições. Então, vocês também podem calcular utilizando a planilha que eu vou passar para vocês. Aqui, pessoal, para fechar essa parte de imigração, mais por curiosidade, para a gente discutir, a FUNPRESP ela trouxe esse dado aqui, né, que no Poder Executivo, até 10 de maio de 2018, aconteceram 2.767 migrações para o regime de previdência complementar. E de todos esses que migraram, 75% foram os que aderiram à FUNPRESP. 60% dessas migrações aconteceram no Distrito Federal, quase 40% foram provenientes do Ministério da Fazenda, 89% dos que migraram tinham entre 25 e 44 anos, 10% entre 45 e 54 anos e 1% tinha mais de 54 anos. Aqui, pessoal, se você for ver em números relativos, né, o percentual é muito baixo. 2.700 migrações, né, no Executivo, que tem aí mais de 500 mil servidores, é um percentual bastante baixo, mas, assim, muito por falta também, eu vejo, né, de informação. É um assunto bastante complexo, né, tem que estudar o assunto, não é simples de avaliar isso daí. Bom, aqui, pessoal, isso aqui é do Executivo, né? No TCU, uma informação aqui bem recente, de 6 de junho, no TCU tiveram 227 migrações para o regime de previdência complementar, e desses que migraram, 85% aderiram à FUNPRESP e 15% não aderiram. Eu migrei e aderi à FUNPRESP. Na Câmara e no Senado também eu já vi uma estatística da Câmara e no Senado que fica em torno de 20% as pessoas que migram e não aderem à FUNPRESP. Então, pessoal, vejam aqui que no TCU, em torno de 15% não aderiram à FUNPRESP, na Câmara e no Senado, em torno de 20%, no Executivo, em torno de 25%. Então, essa é uma segunda decisão. Se você vai migrar, você tem que avaliar também se você vai ou não aderir à FUNPRESP. É uma decisão importante também, né? Então, a gente vai passar aqui, pessoal, as principais regras da FUNPRESP para ajudar vocês a conhecer, né, esse assunto e poder tomar uma decisão. A FUNPRESP, pessoal, é Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo. É uma entidade fechada, né, de previdência complementar. Ela é uma fundação sem fins lucrativos, de direito privado, tem natureza pública e autonomia financeira, administrativa e gerencial. Ela é vinculada ao Ministério do Planejamento, né, uma entidade de administração direta vinculada ao Ministério do Planejamento. Os novos servidores que ingressaram no Poder Executivo Federal a partir de 4 de fevereiro de 2013, então, eles passam a ter aposentadoria e pensão no regime próprio, limitado ao teto do regime geral. Aderir à FUNPRESP é uma forma opcional desse servidor complementar a aposentadoria dele. Houve uma lei em 2015, né, pessoal, essa lei 13.183 de 2015, que estabeleceu a inscrição automática para os novos servidores com remuneração acima do teto. Nesse caso específico, a pessoa tem 90 dias para solicitar o cancelamento e pegar o valor corrigido de volta. Essa inscrição automática é mais para estimular a pessoa, né? Estimular a fazer algo certo, digamos assim, né, que foi a da lei. O salário de participação na FUNPRESP é o valor que ultrapassa o teto do regime geral. Então, lembrando que até o teto do regime geral, os 5.600 lá, a pessoa vai continuar contribuindo para o regime próprio. Nesse caso aqui, dá R$ 621, né?
A alíquota na FUNPRESP ela pode ser escolhida, a alíquota de contribuição, 7,5%, 8%, 8,5%, e essa alíquota ela pode ser alterada todo ano, no mês de abril, isso está na Lei 12.618. Sobre a contrapartida do patrocinador, a Lei 12.618 estabelece que a alíquota do patrocinador ela vai ser igual à do participante, limitada aos 8,5%. Ou seja, a alíquota é de 1 para 1, limitada a 8,5%. E tem uma regra na Constituição que diz que a contrapartida do patrocinador não pode exceder, em hipótese alguma, a do segurado. São as normas que existem sobre a contrapartida. Vamos fazer um exemplo aqui, então, pessoal. Um servidor com remuneração bruta de 25 mil, já excluídas parcelas indenizatórias. Como que é hoje a contribuição que ele paga? Né? 11% de 25 daria 2.750, o que ele paga hoje de contribuição social. Se houver o aumento da alíquota acima do teto do regime geral para 14%, como que vai ficar o cálculo? Ele vai pagar 11% até o teto e pagaria 14% do que ultrapassa o teto. Nesse caso aqui, 19.354. Então, somando, deu 3.330. Se esse servidor migrar para o regime de previdência complementar e aderir à FUNPRESP na alíquota de 8,5%, ele vai continuar contribuindo no regime próprio com 11%, né, do teto, que dá os R$ 621, e ele vai contribuir com 8,5% para a FUNPRESP sobre o que ultrapassa o teto, os 19.354. No total aqui dá 2.266. Aqui, pessoal, na comparação financeira que a gente vai fazer, vejam que a contribuição previdenciária dele aqui, nesse cenário, que era de 3.330, ele fazendo a migração e aderindo ao FUNPRESP, cai para 2.266. Essa diferença de 1.064 a gente vai investir para manter os custos iguais na simulação financeira que a gente vai fazer. Aqui tendo consciência do seguinte, o salário líquido desse servidor ele não aumentaria 1.064. Por quê? Porque o imposto de renda retido na fonte ele vai aumentar. A base de cálculo do imposto de renda vai aumentar, porque a contribuição social diminuiu. Então, nesse caso específico aqui, o aumento líquido mesmo do servidor seria de 771. Então, se ele for escolher investir isso em ações, tesouro direto, fundos, ele teria que investir os 771. A gente está optando aqui na simulação que eu vou fazer, pessoal, colocar num PGBL. Por quê? O PGBL ele permite descontar até 12% da bruta tributável e não inclui os 8,5% que vai para a FUNPRESP. Isso está nessa lei, né, 9.532 de 97, e a FUNPRESP ela divulga isso também no site, nas notícias dela. Então, qual que é a ideia? A gente vai investir os 1.064 no PGBL. Por quê? Porque esses 292 que está havendo de retenção de imposto de renda a mais todo mês, vai voltar na restituição anual. Então, essa pessoa aqui, a restituição anual dela, por estar fazendo o PGBL aqui nesse valor, vai vir uns R$ 3.800 para ela de restituição no imposto de renda, só relativo a isso. E aqui, lembrando que o grande segredo é manter os custos iguais na comparação de renda líquida. Os custos nos dois cenários, né? Bom, a FUNPRESP, pessoal, ela é uma previdência complementar. E previdência complementar ela é um patrimônio. Então, em caso de haver a morte sem deixar dependentes, como cônjuge, né, e filhos menores de 21, todo o patrimônio acumulado vai como herança para os herdeiros. Aí, no caso, por exemplo, né, filhos maiores de 21, pai, mãe. Então, o dinheiro ele não vai ficar para a FUNPRESP em hipótese alguma, como acontece no regime próprio. Então, você pega o caso de uma pessoa que se aposenta aos 65 e acontece de falecer aos 66. Se essa pessoa não tiver cônjuge e os filhos já forem maiores de idade, maiores de 21, essa pessoa não vai deixar pensão. Então, tudo que ela contribuiu ao longo da vida para o regime próprio, de certa forma, ficou para o regime próprio. No caso aqui, não. Se isso acontecesse, né, pessoal, todo o valor que ela tem na FUNPRESP, vamos dizer que a pessoa acumulou aqui 1,5 milhão na FUNPRESP, e tenham lá um filho de 22 anos e um filho de 25 anos. Isso iria como herança para os filhos maiores. Aqui, o caráter complementar, né, o participante ou o beneficiário, ele tem que primeiro solicitar o benefício no regime próprio, para depois da entrada no benefício na FUNPRESP.
só para mostrar como que funciona. A Funpresp é um plano de contribuição definida, isso é importante. A contribuição ela é capitalizada, né, ela é investida para render juros mensais. A meta atuarial atual é de IPCA mais 4% ao ano. Esse é o índice de referência na gestão dos investimentos. Eu vou mostrar qual que é a política de investimentos atual também. O patrimônio acumulado é convertido em renda quando da aposentadoria, considerando a expectativa de vida. Então, se a pessoa juntou R$1 milhão, vai pegar R$1 milhão e converter em renda até a expectativa de vida. Se juntou R$1,5 milhão ou R$2 milhões, vai converter isso em renda até a expectativa de vida. Então, nesse modelo, né, pessoal, o risco de déficit atuarial é muito reduzido. Ele vai residir basicamente na parte coletiva, que a gente vai ver, que envolve solidariedade, que é invalidez, pensão por morte e sobrevida além da expectativa. As contas lá na Funpresp são individualizadas e as cotas de investimento são vinculadas ao seu CPF. Você pode fazer o acompanhamento online, você tira o extrato das contribuições, do valor que você já tem acumulado na sua reserva. Todo mês você vai acompanhando como que está o desempenho, né, a sua reserva lá. Em caso de perda de vínculo com o patrocinador, ou seja, você se aposenta, é uma forma de perder o vínculo, segundo o regulamento da Funpresp, ou outras formas de vacância, como pedir exoneração, por exemplo. Nesse caso de perda de vínculo, é possível fazer o resgate ou a portabilidade do patrimônio acumulado lá. No caso da portabilidade, você vai levar toda a sua reserva acumulada pelo participante. No caso do resgate, leva a parte que o participante colocou e só um percentual daquilo que o patrocinador colocou. A tabela é essa daqui, é de acordo com o tempo de filiação ao plano. Então, se a pessoa fizer o resgate com até 3 anos de filiação, ela vai levar 0% do que o patrocinador colocou. Aqui, isso aqui vai aumentando devagar. Quando ela tiver a partir de 18 anos, ela leva 50% do que o patrocinador colocou. E a partir de 24 anos, ela leva 70% e é o máximo. Isso para fins de resgate, né, de sair com o dinheiro na mão. A outra opção, que leva tudo, parece ser mais interessante, é a portabilidade. Portabilidade para um outro fundo de previdência de mercado. Mas nesse caso da portabilidade, está lá na lei complementar que regulamenta isso, que no destino, né, a pessoa vai ter que receber como renda esse valor por no mínimo 15 anos. Então, a pessoa não poderia fazer a portabilidade com o fundo e resgatar no destino, né? Estaria burlando o mecanismo. É possível cancelar o plano a qualquer momento, isso é bastante importante também. Então, você não está casado, né, com a Funpresp, e é garantido o mesmo valor do resgate quando ocorrer a perda do vínculo funcional. Então, você perdeu a confiança, mudou de ideia, pede o cancelamento. O dinheiro ele vai ficar lá na Funpresp rendendo, você não vai poder retirar de imediato esse dinheiro, só quando você perdeu o vínculo funcional com o órgão. E é possível aderir novamente, né, pessoal? A sua conta e o seu tempo de filiação, eles são aproveitados. Então, você reavalia, sua condição financeira mudou, você reavaliou, você quer voltar, você vai voltar com direito à contrapartida, e o tempo que você tinha lá e a sua conta são as mesmas, né? É reaproveitado e continua de onde parou. Uma coisa que o pessoal pergunta bastante é licença sem remuneração. No caso da licença sem remuneração, para o Funpresp, né, você tem 2 opções. Você tem a opção do autopatrocínio, em que você vai pagar os seus 8,5% e os 8,5% da União. E você vai continuar coberto pelas regras de invalidez, pensão, como se nada tivesse acontecido, né? A outra opção que você tem é o cancelamento. Você pode cancelar, nesse caso você não vai estar coberto pelas regras, né, de invalidez, pensão, e quando você retornar ao órgão, você volta novamente para o Funpresp e continua de onde parou. Você tem essas 2 opções. No regime próprio, você também tem a opção, né, no caso da licença sem remuneração, de continuar contribuindo, né, com os 11%, e fazer jus, né, às coberturas do regime próprio, ou parar de pagar os 11% e não estar coberto também pelo regime próprio, durante a licença. Como que é o plano de custeio atual da Funpresp do Executivo? Para quem escolher a alíquota de 8,5%, esse plano de custeio ele é definido todo ano, então é 7% a taxa de carregamento para cobrir os custos da entidade, 17,94% aí que vai para o Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários
para cobrir o quê? Pensão por morte, invalidez permanente, essa sobrevida além da expectativa de vida, e a gente vai ver o que é isso, a aposentadoria, um adicional de aposentadoria normal para quem deve contribuir menos de 35 anos. A gente vai ver esse adicional, o que é. E, no caso, 75,06% é o que efetivamente vai para a reserva do participante. Se a pessoa escolher uma alíquota de 8%, o que vai efetivamente para a reserva do participante é um pouco menor. Se escolher 7,5%, é um pouco menor ainda. Então, por isso, né, pessoal, não é tão interessante, eu vejo, a gente vai ver as regras também de invalidez e pensão que considera esse percentual, optar pelo percentual de 7,5%, porque além de você estar colocando menos dinheiro lá, o percentual que vai para a sua conta ele é menor também. Então, pessoal, de cada R$100, né, que você colocar lá na Funpresp, né, o que vai aumentar na sua reserva? Vai ter os R$100 que você colocou, os R$100 da contrapartida da União, e ambos valem esse percentual. Então, o que vai para a sua reserva mesmo é R$150,12. E não é 200, como algumas pessoas imaginam, né? Você coloca 100, olha lá, tem 200. Porque você tem a taxa de carregamento, você tem o percentual que vai para o Fundo de Cobertura de Benefício Extraordinário. A cobertura, o percentual que vai para o FCBE, ele é considerado conservador. Ele era mais alto, pessoal, em abril de 2018, que baixou. Ele era de 21,53%. E aí, em abril de 2018, baixou para 17,94%. A cobertura em caso de morte e invalidez na Funpresp ela é considerada excelente. A gente vai ver o cálculo disso. A taxa de administração do plano é de 0%, e a taxa de administração ela prejudica mais que a taxa de carregamento. Isso é uma coisa que a Funpresp também costuma divulgar. Que a taxa de administração ela incide todo ano sobre todo o patrimônio, né? Então, uma taxa de administração de 2% já é bastante prejudicial. Taxa de carregamento ela abaixa para 6,5% após 6 anos de filiação e chega a 4,5% após 12 anos. Essa alteração também aqui foi recente, mas é uma forma de, pelo menos, começar a diminuir a taxa de carregamento para quem já está há mais tempo, né, no plano. E também há uma contribuição administrativa de 2,5% sobre o valor da aposentadoria ou pensão mensal na fase de recebimento. Essa informação não é muito divulgada pela Presp e a gente já está considerando ela na simulação financeira que a gente vai fazer. Tem a questão da tributação. Você, ao aderir ao plano, você vai escolher a tributação progressiva ou regressiva. A tributação progressiva, pessoal, ela é sujeita a ajuste na declaração anual e ela é a opção padrão se a pessoa não fizer a opção. Então tem que tomar cuidado com isso. É a tabela de imposto de renda que a gente já conhece, né, das alíquotas lá de 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. No nosso caso, no geral, né, não faz sentido escolher a alíquota progressiva, porque quando você se aposentar, você também vai estar recebendo a aposentadoria lá do regime próprio. Então, toda a renda que estaria recebendo da Funpresp estaria se encaixando nos 27,5%. Aí o que faz mais sentido é escolher a tributação regressiva, que está lá na Lei 11.053 de 2004. É uma tributação definitiva na fonte, né, não se sujeita a ajuste na declaração anual. E segundo a Funpresp, 95% escolhe essa opção. Aqui, basicamente, depende do tempo investido de cada aporte. Começa num valor mais alto, 35%, e a cada 2 anos vai caindo 5%. Então, após 10 anos do valor investido, a alíquota cai para 10%, que é mais interessante do que 27,5%. Né? A política de investimentos atual, pessoal, que é válida de 2018 a 2022, ela foi aprovada pelo Conselho Deliberativo. O que está nessa política aqui? É mais uma curiosidade também para a gente ver. Você tem o segmento de aplicação. Né? No caso de renda fixa, o objetivo é que 80% esteja em renda fixa, mas há uma flexibilidade que pode ir de 60% a 100% em renda fixa. Renda variável, o objetivo é que tenha 5% em renda variável, podendo ir de 0% a 20%. Esses investimentos estruturados em imóveis está 0%, a gente não vai considerar isso aqui então. Investimentos no exterior, está lá o objetivo de 2%, podendo variar de 0% a 5%. E operações com participantes, está lá um objetivo de 13%,
mas pode variar entre 0% e 15%. Cada um desses segmentos tem um índice de rentabilidade de referência diferente, que é meio que utilizado para balizar, orientar o investimento. Então, no caso aqui da renda fixa, o índice é 60% do IPCA mais 5% ao ano, mais 40% desse IMA B5+, que é o índice da Ambima para rentabilidade do papel Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, com prazo de vencimento acima de 5 anos. Renda variável, o índice de referência é esse IBRX 100, que reflete aí o desempenho médio das 100 ações mais negociadas na Bolsa. No caso de investimentos no exterior, esse PTEX aqui, que é uma espécie de taxa de câmbio, né, que é o valor de referência. Operações com participantes, aqui é interessante, pessoal, a referência é IPCA mais 6% ao ano, mas vocês vão ver que ultrapassa isso. Operações com participantes, o que é? É um empréstimo consignado na FUNPRESP. As taxas efetivas anuais lá, né, vão de 10,82%, que é 0,86% ao mês, até 21,32%, que é 1,62% ao mês. Isso aqui é uma forma de aumentar a rentabilidade do plano com baixo risco. Veja aqui, por exemplo, essa pessoa, por exemplo, que pegou empréstimo consignado a 1,62% ao mês, dá 21% ao ano. Para ela, provavelmente foi interessante, porque se tivesse alguma instituição financeira oferecendo uma taxa mais baixa, ela teria pegado em outro local, né? E para o plano é interessante, porque sobre esse valor aqui, ele vai estar sendo remunerado em 21% ao ano, com baixo risco, sem precisar se expor tanto a risco. Vamos ver como é que funciona, então, na FUNPRESP. Só para esclarecer aquela última coluna ali, legal é o limite legal. É o limite da lei. Para esse tipo de... E as colunas à esquerda são as colunas como eles estão... De acordo com o que foi definido para o fundo da FUNPRESP. Vamos ver como é que vai ficar, então, para calcular a aposentadoria normal, a invalidez e a pensão por morte na FUNPRESP. A aposentadoria normal, como eu comentei, né, o valor ele vai depender do patrimônio que a pessoa acumulou durante a fase de acumulação e do tempo de recebimento, né, que é a expectativa de vida quando a pessoa se aposenta. Todos os benefícios da FUNPRESP têm o 13º salário, como tem no regime próprio, né? E vamos ver o que é esse adicional de aposentadoria normal para quem deve contribuir menos de 35 anos. Então, pessoal, mulheres, atualmente, né, e aposentadorias especiais, como a do portador de deficiência, estão abarcados por esse artigo aqui da 12.618. Então, ele é um multiplicador que é aplicado sobre o montante acumulado no momento da aposentadoria. Esse multiplicador é 35 sobre o tempo que a pessoa deveria contribuir. No caso da mulher, que contribui por 30 anos atualmente, né, dá 35 sobre 30, dá 16,67% a mais no montante que é aplicado no momento de calcular a renda que ela vai fazer jus na aposentadoria. No caso de quem deve contribuir por 25 anos, é uma aposentadoria especial, no caso, por exemplo, da policial mulher, chega a 40% a mais no montante, né, porque 35 sobre 25 dá 1,4, né, dá 40% a mais no montante. Então, como que é o cálculo da aposentadoria normal? É o valor que a pessoa acumulou, 1.700.000, 1,5 milhão, mais esse adicional de aposentadoria normal, se houver, se a pessoa fizer jus a isso, né, convertido em renda mensal, considerando a taxa de juros atuarial anual adotada pelo plano, ou seja, o dinheiro está lá investido, rendendo, então há juros também durante a fase de recebimento, e considerando a expectativa de sobrevida do participante na data em que é concedido o benefício. A FUNPRESP adota essa tábua de mortalidade aí chamada RP2000 geracional, que é aproximadamente 86 anos para o homem e 87 anos para a mulher, expectativa de vida. É uma tábua de mortalidade cujos valores são acima da do IBGE, mas a FUNPRESP adota essa justamente para já refletir a categoria dos servidores públicos, que normalmente a expectativa de vida é maior mesmo. O valor de aposentadoria normal, pessoal, ele é recalculado todo ano. Então, ele vai considerar o saldo remanescente na conta, o tempo remanescente até a expectativa de vida que foi calculada lá quando o benefício foi concedido, e a taxa de juros atuarial adotada pelo plano. Então, todo ano, né, em janeiro de todo ano, isso vai ser recalculado. Se o desempenho do fundo for melhor que a meta atuarial era 4%, o fundo conseguiu fazer 5%, isso vai representar uma melhora no salário da pessoa no ano seguinte, né?
um pequeno aumento, digamos assim. E se for pior do que a meta, né, tende a reduzir um pouquinho. Então, conhecer essa regra, né? A aposentadoria por invalidez na FUNPRESP, vamos ver como é que ela funciona. Ela tem uma carência de 12 meses, exceto acidente de trabalho. E, nesse caso, o que eles normalmente oferecem lá é essa opção de contratar a parcela adicional de risco, né, conhecida como PAR, para invalidez nos 12 primeiros meses. Aí, depois desses 12 primeiros meses, a pessoa pode não mais pagar essa PAR. É uma opção, então, para não ficar descoberto durante os 12 primeiros meses. O valor é independente do saldo acumulado na reserva individual do participante, então não importa o saldo dele lá. Ele começa a consumir na reserva individual, mas, quando essa se esgota, passa a consumir do fundo coletivo, né, do FCBE, e é reajustado pelo IPCA em janeiro de cada ano. A fórmula aqui é a média das 80% maiores contribuições para o regime próprio e para o regime de previdência complementar. Subtrai o que o regime próprio está pagando para a pessoa de aposentadoria por invalidez, já considerando o benefício especial, e multiplica por essa fração, que é o percentual de contribuição médio, né, ao longo do tempo que ficou filiado, dividido por 8,5%. Se a pessoa sempre contribuiu com 8,5%, essa fração aqui vai dar 1. A gente vai esquecer ela aqui. Se ela contribuiu sempre com 7,5%, isso aqui vai dar 0,88%. Vai cair 12% aqui. Então, se a média das 80% dessa pessoa, por exemplo, for de R$20 mil, e o regime próprio está pagando de invalidez para ela, já considerando o benefício especial, R$8 mil, então 20 mil menos 8 mil dá 12 mil. A FUNPRESP vai pagar de invalidez 12 mil reais. A pensão por morte, a fórmula é bastante parecida. Uma diferença aqui que não possui carência, então desde o início a pessoa já está coberta. E outra diferença importante é que ela é vitalícia, independente da idade do cônjuge. Então o cônjuge pode ter entre 20 e 30 anos, entre 30 e 40 anos, que a pensão vai ser vitalícia. Também o valor independente do saldo que a pessoa acumulou. Ele vai consumir primeiro a reserva individual, para depois consumir do FCBE, reajustado pelo IPCA também todo ano. A fórmula é a mesma, só que tem esse fator de 70% a mais. Então, se a pessoa aqui é ativo, né, no nosso exemplo que a gente fez, vamos dizer que a pessoa está a média de 20 mil, está recebendo 8 mil de pensão por morte no regime próprio, já incluindo o benefício especial. Então, aqui, 12 mil menos 20 mil menos 8 mil daria 12 mil. Aqui, no caso, vezes 70%. Então, 12 mil vezes 70%, dá 8.400. No caso, se a pessoa for aposentada, o valor aqui é o valor que ela vem recebendo de aposentadoria normal da FUNPRESP, vezes 70%. Então, vamos dizer que ela estivesse recebendo 12 mil de aposentadoria da FUNPRESP, vezes 70%, daria os 8.400 também. Aqui, lembrando que todo o benefício da FUNPRESP ele é concedido considerando a expectativa de vida do beneficiário. Então, pessoal, quando ultrapassa a expectativa de vida, o benefício ele cai para 80% do que vinha recebendo de aposentadoria normal, aposentadoria por invalidez ou pensão. Esse valor também é bancado pelo fundo coletivo, que é o FCBE, e também é reajustado pelo IPCA em janeiro de cada ano. A regra aqui é o fundo coletivo de benefício extraordinário, ele cobre alguns riscos, né? Um deles é a pessoa, vamos dizer que a pessoa vai se aposentar com 1 milhão e vai converter em renda até a expectativa de vida. Vamos dizer que no caso da mulher, 87 anos. Então, o fundo coletivo aqui, se a pessoa, né, que iria viver, vamos dizer, até os 87 anos, consegue chegar até os 110, ela vai receber até os 110, só que vai receber 80% que vinha recebendo. Pessoal, alguns aspectos de segurança na FUNPRESP, que sempre surgem na discussão. O primeiro ponto a considerar, todas as carreiras do Serviço Público Federal elas estão no FUNPRESP. Então, os juízes, procuradores estão na FUNPRESP. Está certo que é a FUNPRESP do Judiciário, né, não é a FUNPRESP do Executivo, nem do Legislativo, mas é a mesma lei que regulamenta a FUNPRESP, que é a Lei 12.618. Você tem aí auditores, TCU, Receita, CGU, CVM, Banco Central, SUSEP, Previc, Polícia Federal, todas essas carreiras estão no FUNPRESP. Então, você tem muitas pessoas interessadas e estão acompanhando os resultados, né? Esse é um ponto. Outra questão é a questão da composição paritária. Os conselhos lá, todos têm composição paritária. Você tem o conselho, metade, então, é eleita pelos participantes, metade dos conselhos.
O conselho deliberativo, que são 6 membros, e a presidência é do patrocinador. O conselho fiscal, que são 4 membros, e a presidência é dos participantes. E esse comitê gestor de assessoramento, que são 6 membros também. Essa presidência aqui, ela é relevante no sentido de que é o voto de desempate. Então, se empatar, quem vai desempatar é a presidência. No caso aqui é do patrocinador, né? Conselho fiscal, se empatar, quem vai desempatar é o presidente, que é dos participantes. O plano, pessoal, ele é individualizado na modalidade contribuição definida. Isso é muito importante porque você tem planos, fundos de pensão atualmente, que tem ainda planos na modalidade de benefício definido, que é onde normalmente aparecem os déficits atuariais. Esse modelo de contribuição definida, ele é chamado de modelo de déficit atuarial zero, porque a pessoa ela vai se aposentar com aquilo que ela acumulou. Se ela acumulou 500 mil, vai transformar 500 mil em renda até a expectativa de vida e vai consumir isso. Depende, então, do desempenho do plano ao longo, né? É um modelo sustentável por definição, digamos assim. E outra coisa importante, pessoal, estão sendo criados perfis de investimento na FUNPRESP. Isso está no regulamento, e a FUNPRESP tem trabalhado isso já tem um tempo para criar esses perfis. Então, se a pessoa escolher o perfil conservador, ela vai poder permitir investimentos somente em títulos públicos. Vai reduzir riscos, né, em relação a investimentos mais arriscados ou até duvidosos, né? Então, essa é uma forma da pessoa se proteger, caso ela, baseado na composição atual ou futura de algum conselho, ela não se sentir confiante, uma das formas dela se proteger é escolher esse perfil conservador. Aí, no caso, as cotas dela, o investimento dela estaria sendo feito em títulos públicos. Pode mudar isso? Pode. Não está implementado ainda, mas vai poder mudar. Conversando lá com o gerente da parte de atuária da FUNPRESP, ele falou que a previsão é de que até 2019 esses perfis já estejam implementados, né, e valendo. Isso é uma coisa importante que passa segurança para os participantes.